Saudações em Cristo Jesus, nosso amado Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Primeiramente, agradecemos. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, um Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, nós somos do grupo ecumênico do caminho do amor. Nós não somos uma nova religião, nem uma igreja, e também não somos um centro espírita, não. Mas nós pregamos o Evangelho de Jesus, na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque é a única doutrina que não tem preconceito. Se somos ecumênicos, não podemos ter preconceito, porque o preconceito é um sentimento arcaico, medieval, nojento. Quem tem preconceito, segundo o Mestre Jesus, ainda está nas trevas. Portanto, você, meu irmão, principalmente evangélico protestante, você que se julga, a última bolachinha do pacote, o Mestre Jesus nos declara: aquele que diz que ama a Deus, que serve a Deus, que anda com Deus, mas que tenha preconceito, Deus não está nele, ele não está em Deus, ele está nas trevas. Portanto, cuidado. Se Jesus voltar como vocês esperam, como é que ele vai levar você se você está nas trevas ainda? Se você ama a luz, por que não anda na luz? Por que não segue a Jesus? Você disse que aceitou ele, e por que não segue ele? Por que segue a primeira aliança? Por que segue a igreja em vez de seguir o Mestre Jesus? Por isso o nosso estudo que é estudando vida além da vida. Você sabe quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? O que é que você está fazendo aqui? A igreja não sabe, porque a igreja tenta, da mesma maneira que ela pregou 600 anos que a terra era quadrada e matava quem dissesse que não. Hoje ela tema, insiste em pregar que Jesus é Deus, que Jesus veio só para provar para o homem, para o Satanás que ele criou, que ele é Deus. Vê que imbecilidade, que falta de conhecimento. Portanto, é tempo, meu irmão, de estudar o Evangelho, de seguir o Evangelho, de seguir a Jesus, deixar de seguir o homem, porque a igreja é a doutrina do homem. Você tem que seguir o Deus que criou o homem, não o Deus que o homem criou. Nós estamos gravando os livros de André Luiz, o Espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É o terceiro livro da coletânea de livros, de 13 livros didáticos. Começa do nosso lar, vai até a vida continua. Nós dissemos para você, o nosso lar. O primeiro livro tem filme. O segundo livro, Os Mensageiros, também tem livro, é o Nosso Lar 2. E a vida continua, o último livro também tem filme. Assista. Conheça a verdade, para que ela te liberta. Porque nós não somos daqui. O Senhor Jesus, no livro de João, evangelista João, ele testifica 3 vezes que nós não somos daqui. Nós estamos aqui só de passagem. A terra
o planeta Terra é uma morada provisória, é um educandário. Amanhã nós vamos ter que ir embora. Lembra? O espírito morre, o corpo morre uma vez, mas o espírito não. O espírito é eterno, é imortal. Segue aí o nosso estudo, 7 Passos para uma Vida Melhor, e assiste o que é o homem. Nós explicamos dentro da Bíblia. Porque os nossos irmãos religiosos, eles decoram a Bíblia e não entendem o que está escrito. Porque essa é a intenção da igreja. Porque ela não quer ensinar, ela quer complicar. Convidamos você, assista o nosso estudo. Nós já gravamos o nosso lar, os mensageiros. Agora vamos gravar hoje o 6º capítulo do Missionário da Luz. Já está no YouTube aí o capítulo 5, que é os dois mundos, para você perceber mesmo a situação que você pode viver esta vida. Você pode ser uma dessas pessoas, que na casa de oração é uma pessoa. Na sua casa, a ver, você é outra pessoa. Mas no mundo, você se transforma. Você deixa ser levado pelo vampirismo, pelo parasita, pelo obsessor. Por isso que Jesus nos orienta, vigiar e orar todo o tempo, para que não caia em tentação. Vigia, resista ao mal, e ele fugirá de vós. No capítulo 5, nós comentamos a caminhada do filho, da mãe e da irmã. O filho é aquele jovem, né? Daqueles 3 personagens, né? No capítulo 3, 3 personagens. O jovem que estava na casa espírita, mas a cela do sexo estava acesa. O pensamento dele estava lá no mundo. E ele reclamava por que ele não conseguia fazer psicografia. Você não pode amar a 2 senhores. Você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O outro, né? O irmão do bigode. O bigode só pensava de tomar todas do cigarro, né? Então, e a Pela, quando vai para a casa de oração, então compra bala de menta. Bala de menta. Para amenizar não é o cheiro, não, porque o cigarro e o alcoolismo, ele fede, ele tem mau cheiro. Ele não é cheiroso. A outra não bebia, não fumava, mas comia mais do que a boca. Então só pensava em comer. Não tinha controle. Aí depois ainda... Mas por que eu engordo tanto, né? E no caminho, então, quando ele está lá dentro da casa de oração, envolvido pela luz, pela vibração do ambiente, então, lembra que André Luiz explica, veja, que algumas entidades escuras, uma sombra, acompanhava eles. Mas quando chegou na porta da casa de oração, ficou no portão, não entrou, porque lá dentro ele não pode entrar. Estão impedidos de entrar lá, tem uma vibração de luz. Ela fica livre. Quando terminou a reunião, os rostos deles cintilavam luzes. A semblante de alegria, de prazer de viver. Mas quando ele sai lá fora, André Luiz repara. Alexandre fala, presta bem atenção, André Luiz. Aquelas 3 espíritos, aquelas 3 sombras que estavam ali aguardando, uma daquelas vem e abraça a senhora. A hora que ele abraça, a luz desaparece e se torna opaca. As rugas começam a aparecer e uma tristeza cobre o seu rosto imediatamente. Fração de segundo. Aquele jovem, aquelas 2 outras personalidades, uma pega num braço, outra pega no outro, ele se transforma também. Aquela expressão de alegria, de esperança desaparece, aí vem a reencarnação. Sabe, minha mãe,
Aquela senhora, ela é sua mãe, que também estava frequentando a casa de oração junto com o filho e a filha. A filha mais nova era a irmã dele. E ele disse, às vezes eu chego a me desanimar. Há quanto tempo eu tenho tentado, mas não consigo. Eu sinto que a entidade está ao meu lado, mas ele não dá vazão. Eu não consigo entender. Aí Alexandre fala, esses dois espíritos que estão agrupados a ele, são amigos de orgia. Aquele amigo, companheiro, que atração, né? Atração. Ele atraiu consigo ele na prostituição. São espíritos, então são vampiros, que vêm sugar as energias que ele tem. Aquele que abraçou a senhora é o ex-esposo dela. Quando casados, eles viviam uma vida sem se preocupar com o espiritual, só com o material. Mas depois que ela desencarnou, então ele desencarnou, ela sentiu só. Então começou a procurar o plano espiritual. Mas só consegue o seguinte, ela só consegue quando está dentro da casa. Saiu fora, ela volta a pensar no mundo da matéria, abre a porta e o vampiro aproxima para sugar a energia, porque ele é um parasita. O vampiro, o parasita, ele suga a energia. O viciado em droga, no alcoolismo, no tabagismo, na comida, na maledicência, na fofoca, são vampiros que aproximam para sugar essas energias, para se satisfazê-lo. É a única maneira, você é o canal para ele usar dessa energia. Ele precisa dessa energia. E aí então, depois de uma explicação de Alexandre, ele se aproxima da casa dele. Então, as duas, a mãe e a irmã, seguem adiante e ele se aproxima da casa dele. Quando ele chega no portão, André Luiz presta atenção que aqueles dois vultos ficam no portão, não entra para dentro de casa, para dentro do quintal. Aí ele entra, aí Alexandre fala, tá vendo, André? André pensa, mas por que ele não entra? Por que ele não entra também? Lá, ele tem a proteção da casa. E aqui? Aqui não é uma casa, aqui é o lar dele. Então, ele começa a pensar, interessante, né? Quando eu era médico, eu sabia o que aquela pessoa que chegasse com problema gástrico, eu sabia o que era bom para ele. A pessoa que tivesse o problema cardíaco, eu sabia o antídoto. A pessoa que tivesse tumor, o câncer, tuberculose, todos, eu tinha um diagnóstico, eu tinha um antibiótico. Mas esse problema é tão difícil que até agora eu não consegui entender. Alexandre sorriu e disse, realmente, André Luiz, vamos adentrar na casa dele para você perceber. Então percebe, minha irmã, meu irmão, presta atenção o que é um espírito evoluído. O espírito poderia chegar e entrar dentro da casa, ele não precisava entrar pela porta, ele entrava pela parede. Mas o espírito, mesmo que não seja um espírito evoluído, por exemplo, nós que temos a mediunidade do desdobramento, quando nós vamos visitar uma casa, tem 2 lugares que nós não entramos sem ser chamado. É no banheiro e no quarto. Percebe? Alexandre não entrou dentro da casa dele, porque queria mostrar ao vivo e a cor para André o porquê que aqueles espíritos não conseguiram entrar dentro daquela casa. Então Alexandre acompanha ele, né? Ele entra, abre a porta e entra.
A hora que ele entra, Alexandre bate bem devagarzinho na porta. Dá 3 pancadinhas na porta. Interessante, né? O espírito bater na porta para entrar. De repente surge uma senhora, uma jovem, bem iluminada, e disse: que prazer tê-lo na minha casa. Aí o Alexandre: nós viemos fazer uma visita a você, minha irmã. E ela então pede para que eles entrem. Então eles entram. Eu, irmão, eu tenho procurado transformar a minha casa num tempo de oração. Aí quando adentra dentro do quarto, aquele jovem entra bem devagarzinho para não fazer barulho, arruma os lençóis e deita bem devagarzinho para não acordar. André Luiz percebe que aquela senhora que estava falando, o seu corpo estava dormindo na cama. Era a esposa dele. E ele então entra bem devagarzinho, arruma os lençóis, deita, cobre, para não fazer barulho, para não acordar ela. Percebe? Agora vamos explicar o que acontece. Por que, minha irmã, que o espírito não entra dentro daquela casa? E ela então diz a Alexandre: irmão, por favor, não esqueça, quando ir, de abençoar o meu lar. E me desculpa que eu tenho o meu compromisso a fazer de mulher. Então ela vai, senta na cabeceira dele, e como que ele procurasse aconchegar o travesseiro na sua cabeça, ele aconchega no colo dela. E ela então levanta os olhos para cima e começa a fazer uma oração. Começa a orar por ele e acariciar os seus cabelos. Acariciando os seus cabelos. Aí então, de repente, ele vira e joga o braço em cima dela no corpo dormindo. Aí Alexandre diz: vamos embora. Bem, daí para frente já eles não poderiam ficar mais lá, né? Porque para quem tem desdobramento sabe disso. Se nós estamos desdobrados, uma pessoa toca no corpo, ou pelo menos pensa em tocar no corpo, o espírito volta imediatamente para o corpo. Nunca encontra o espírito sem o corpo, sem o espírito. Então, a hora que ele colocou o braço sobre o corpo dela, ela então voltou rapidamente para o corpo. Aí saíram do quarto. Aí Alexandre explica para André Luiz. Aí, André Luiz, está o antídoto para o vampirismo. É o amor. Esta senhora não segue religião. Percebe? Eles vieram da casa de oração. Ela não vai na casa de oração. Mas só que tem uma coisa. Ela veio do nosso lar. Ela aprendeu, estudou. E ela assumiu o compromisso de ajudá-lo nesta vida. E ela cumpre rigorosamente, religiosamente, ela cumpre a promessa que ela fez de ajudá-lo. Então, quando ele sai, ela entra em vibração de amor e ora por ele. Quando ele chega, esta oração que ela faz é para purificar o seu corpo. Cada flecha dessas orações que cai sobre ele vai magnetizando cada célula do seu corpo. Percebe que de repente ele se sente novamente a paz e ele relembra que tem alguém a seu lado que ama, então que ele vira e joga os braços sobre ela. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, tem um problema, você tem um vício,
Essa semana eu estive conversando com um jovem que tem a dependência química, daquela maldição que muitas autoridades, muitos governantes, muitos políticos, muitos famosos se esforçam para liberar a maldita droga que mata as nossas crianças, destrói os nossos jovens, está aniquilando com a humanidade. Eles querem liberar. E esse jovem, então, ele veio conversar comigo. Hoje eu vou na igreja, porque eu preciso me libertar das drogas. Eu falei, não vai adiantar nada. Eu disse, como? O senhor veio de me aconselhar a ir para a igreja, o senhor fala para mim não ir? Não estou dizendo para você não ir na igreja. Eu estou dizendo o que você vai fazer na igreja, não adianta. Não adianta você não estar drogado, você corre para a igreja. Sai da igreja e você entra nas drogas. Meu irmão, nem Deus, nem Jesus, nem igreja pode te libertar você da dependência química. Então o que eu faço? Você, Deus e Jesus, respeita o livre-arbítrio. Se dependesse de Deus e de Jesus, nem existiria a droga no mundo. Ninguém usaria. Mas Deus e Jesus é justiça. Ele é fiel, ele respeita. Você, minha irmã, você, meu irmão, que é dependente do tabagismo, você que é dependente do alcoolismo, você que usa droga, não adianta você correr para a igreja. Você vai na igreja todo dia, faz tudo errado, não adianta, não. Percebe? Aqueles dois, né? Porque a jovem não. Ele vai na igreja, saiu fora da casa espírita, volta a ser o que era. Então o que eu faço? Meu irmão, se liberta. Você que tem que se libertar. A droga é um vampirismo. Você tem que resistir ao mal. A droga é o mal. Liberta. Resista a ele e ele fugirá de vós. 2, 3 dias. 4, resista a ele, que o obsessor é o seguinte, o Espírito da Verdade, quando Kardec pergunta, o que fazemos para nos libertar do obsessor? O Espírito da Verdade responde a Kardec, persista no bem. Porque se você persistir no bem, se você, meu irmão, permanecer na luz, não vai existir treva na sua vida, porque treva é a ausência da luz. Por isso Jesus veio e nos ensinou. Nós somos o que nós pensamos. Muda a maneira de você pensar. Então, quando eu disse para ele, disse, mas eu não consigo. E, meu irmão, muda a palavra. Não adianta você disfarçar. Quando você está dizendo, eu não consigo, eu não vou conseguir, é impossível, você está dizendo, eu não quero deixar. Muda a palavra. Eu vou conseguir, eu vou vencer. Essa é a palavra. Mentaliza. A mente é criadora. Cria, irmão, um escudo. Repensa em Deus. Reflete a luz sobre ti. Nas horas de treva, pede a Jesus que te envolva com sua luz. Jesus pode te libertar. Foi isso que ele veio fazer. Porque a igreja, em vez de nos libertar, ela puxou o freio de mão. Nós estamos estagnados, a humanidade está estagnada há 5.000 anos ou mais, por causa da igreja. Por quê? Porque a igreja é dirigida pelo homem. A palavra diz, feliz é aquele que confia em Deus. Ai daquele que confia no homem. Confia em Deus, em Jesus. Ele te ama. Nós também te amamos muito. Por isso que nós estamos por aqui. Lembra de uma coisa? O antídoto para a dependência química do vampirismo é o amor. Onde se consegue esse antídoto? Com a oração.
Ora, pede a Jesus. Ele nos garantiu que jamais nos deixaria só, órfão ou desamparado, e que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até o final dos tempos. Onde estivesse 2 ou mais reunidos no seu nome, certamente ele ali estaria. Tenha certeza, minha irmã, tenha certeza, minha irmã, você nunca está só. O Senhor Jesus está até o teu lado. Lembra de Pedro, quando Pedro ia afundar na água, ele estendeu a mão e disse: Senhor, me ajuda. Ele segurou na mão dele. Estende a mão para Jesus e peça ajuda para ele. Se você precisar de mais ajuda, nos procura. Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz, hotmail.com. Eu sou Francisco Pedro, eu sou um administrador desse grupo. Nós estamos aqui para te ajudar. Sabe por quê? Porque Jesus te ama. Nós também te amamos. Saudações em Cristo Jesus, que é o nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e liberdade. Voltar. Botão. Janela barra de navegação.